Presidente Bolsonaro foi internado. Estava reclamando de soluço, a princípio de dores, dormindo muito mal há uma semana. E ele tomou uma facada. Quase levou a vida dele. Quase o levou daqui. É abjeto como a esquerda tem tratado isso desde então. Porque falaram que a facada foi fake. Lula disse isso. Joyce Hasselman já ensinou isso recentemente para um portal de extrema esquerda. Dando a entender que, ele falou uma semana antes que se ele levasse uma facada, ele estava eleito. Qual o adjetivo para definir uma pessoa dessas? Eu vou me conter daqui para frente. Quero me tornar uma pessoa melhor. Vocês não precisam. Vocês podem chamar do que vocês quiserem. Não se interessaram por detalhes esquisitos. Por exemplo, Adélio Bispo, meio lelé, meio perturbado, mas era simpatizante do PSOL. Esteve na Câmara? Ou não? Tem registro? Quem pagou os seus advogados? Por que o Supremo entrou logo em campo para proteger os telefones celulares deles? Quem mandou matar Bolsonaro? Hein? Foi um lobo isolado, maluco. Uma narrativa cômoda, né? Engraçado comparar isso com a postura em relação à morte trágica da Marielle. Que eles fizeram 1000 programas na Globo, hashtag, divulgaram ONGs, Jorge Soros, todos querendo saber. Causa espanto. E aí eu vou entrar no que eu queria falar hoje aqui, que é um apelo. O Fla-Flu, o tribalismo, a guerra cultural, ela está nos tornando todos pessoas piores. Não é razoável você torcer para o pior em relação a alguém por discordar da sua visão política. Então, é óbvio que tem algo mais. E aí é que mora o perigo. É razoável torcer para a morte de alguém? Bom, se você está vivendo sob o nazismo e esse alguém é o Hitler, parece justificável. Quase todo mundo vai entender isso. O cristão, um cristão puro, vai dizer e falar: nem nesse caso eu vou torcer para a morte de ninguém. Ele é pouco pragmático. Porque só alguém com uma rigidez tão grande de princípios faria como Armando Valadares, que ficou 22 anos preso e sendo torturado pelo regime de Fidel Castro, por se recusar a aderir ao pragmatismo e falar: tá bom, o sistema não é tão ruim. Para continuar vivendo. Então, eu respeito e admiro pessoas inflexíveis a esse ponto, mas o mundo, a imensa maioria, não é assim. Então, assim, no limite, todo mundo vai entender, mas tá desejando a morte de Hitler. E é aí que mora o perigo. Porque a estratégia é rotular o seu adversário de Hitler. É o argumento ad Hitlerum. Inclusive, é a estratégia dos comunistas desde sempre. Stalin colocou em Trotsky a pecha de fascista. Desumanizar o seu adversário, chamar de verme, rato, é uma estratégia que vai na mesma direção. Não é um ser humano que está na sua frente. Então, veja, eu não tenho adjetivos para qualificar alguém que defende o regime cubano, como Lula, como Manuela Dávila e tantos outros. Eles são cúmplices, eles têm a mão suja de sangue do que esse regime está fazendo com os cubanos hoje. E eu não posso desejar nada de bom para pessoas assim. Daí a eu torcer, vibrar, fazer mandinga para que eles morram,
vai uma distância que eu não quero encurtar. Porque eu acho que eu teria me tornado uma pessoa muito ruim, muito pior. Agora, se eles estivessem no poder, isso é perigoso porque eles estão levando o Brasil na direção de Cuba. Aí você começa a falar, vou torcer para o câncer. Tem gente que faz isso. Então, percebe que é perigoso. Existe uma região cinzenta.